Bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta sexta-feira, 13 de outubro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. A inflação tem surpreendido o mercado financeiro mês após mês. A inflação de setembro, medida pelo IPCA, foi divulgada pelo IBGE e os preços subiram em média 0,26%, número abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,33%. Esse movimento acontece apesar da valorização nos preços do petróleo no mercado internacional. A gasolina chegou a subir no Brasil no último mês de setembro, mas ainda assim o IPCA fechado, a média, ficou abaixo das expectativas do mercado. E isso, claro, levanta debate sobre o ritmo de cortes nas taxas de juros pelo Banco Central e a condução da política monetária do país. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o repórter de economia da revista Veja, Pedro Gil, que já compartilha a tela aqui comigo. Pedro, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Diego, bom dia, telespectadores, é sempre um prazer. Pedro, falando sobre inflação, ela tem surpreendido mês após mês para baixo, apesar de ser ligeiramente abaixo, mês após mês ela tem vindo abaixo da expectativa do mercado. Essa queda da inflação, essa inflação um pouco mais sob controle, ainda que não esteja no centro da meta, representa um mérito maior do Banco Central ou do governo eleito e que tomou posse no começo desse ano? É verdade, Diego, eu acho que é um pouco dos dois. O Banco Central, a política do Banco Central se mostrou acertada, iniciou o corte, a alta de juros lá atrás, antes de pares, dos outros países, e agora a gente já está na descendente. Isso se mostrou um acerto, porque a gente antecipou esse processo desinflacionário. Por outro lado, a gente também teve maior previsibilidade, né, por parte da equipe econômica, com algumas pautas avançando no Congresso, e isso também ajuda, né, a balizar as expectativas. A gente tem agora um cenário um pouco mais incerto, né? A gente tem a guerra na Ucrânia ainda se desenrolando, com incerteza sobre como que ela vai, quais os próximos capítulos desse conflito, né? E agora a gente tem, desde sábado, um conflito também no Oriente Médio, lá em Israel. Que isso também deve pressionar, enfim, se essa situação se arrastar, deve pressionar os preços do petróleo, e se isso se manter, certamente vai pressionar os preços dos nossos combustíveis, enfim, e aí é uma pressão inflacionária em toda a cadeia aqui no Brasil. Pedro, ainda sobre inflação, temos aí valorização do petróleo lá no mercado internacional, mas ainda assim a inflação ela não tem subido aqui no Brasil. Quero entender, na sua avaliação, se a política de preços dos combustíveis da Petrobras ela tem sido colocada à prova, se o mercado tem recebido bem essa nova política, que é um pouco mais flexível, que não evita repasses imediatos aos consumidores, e as ações da Petrobras sobem 70% no acumulado do ano. O fantasma que existia em torno dessa política, ele ainda assombra o mercado ou ele já se dissipou? Sempre à sombra, né, Diego? O governo anunciou essa alteração na política de preço e, na prática, pouco mudou, né? O governo tem repassado alguns aumentos, repassou agora em agosto um aumento no preço dos combustíveis, que deve ser sentido, após a divulgação desse IPCA desse mês hoje, deve ser sentido na leitura de outubro, é o que o mercado está esperando. Então, o mercado sempre tem um pé atrás quanto a essas ingerências do executivo na Petrobras. Então, preocupa. Na prática, desde o anúncio, pouco se mudou, mas o mercado ainda está esperando o impacto desses repasses para as próximas leituras do IPCA. Certo, o presidente Lula fez muitos ataques a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no início do ano, razão dos juros altos praticados na economia brasileira. De lá para cá, o tom tem sido aos poucos amenizado e no último mês, Lula e Campos Neto se encontraram presencialmente, pessoalmente, pela primeira vez desde que Lula tomou posse. Essa aproximação, ela pode trazer que tipo de efeito prático para a economia, para o mercado?
E o que representa para o presidente Lula essa aproximação com o Banco Central? É sempre bom que a política monetária e a política fiscal andem no mesmo sentido, né? Essa sinalização, esse encontro dos dois e essa sinalização de aproximação é sempre muito positiva nesse sentido. O próprio Campos Neto afirmou depois do encontro que, enfim, elogiou o presidente Lula e o interesse dele em se aproximar. A gente tem você comentou das críticas do governo, né? Na semana passada, muito interessante isso, o diretor de política monetária, né, o recém-postado diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que estava do outro lado do balcão até alguns meses atrás, admitiu que a inflação tem se comportado de um jeito que eles não esperavam. Essa inflação muito firme, alguns sinais que contrariam um pouco as expectativas deles. Então, é como se fosse a grande ficha caindo de alguém que estava do lado que batia, passou para o lado que apanhava e fez essa contemporização. Então, é muito importante que eles estejam em compasso e conversando, é sempre muito positivo. Pedro, o presidente Lula também, desde o início do ano, tem feito ataques constantes à privatização da Eletrobras. Entrou com uma ação, o governo no STF, pedindo um poder de voto proporcional na empresa que agora é privatizada. Essas falas, elas são mais um discurso para a base ou existe, de fato, algum risco em torno do processo de privatização da Eletrobras? Não, o processo de privatização da Eletrobras, eu entendo que já é um assunto superado. Ele não teria força de reverter esse movimento junto com o Congresso, seria comprar um desgaste, uma briga que nesse momento não é a prioridade, não seria a prioridade. Então é sempre, essas falas são mais sinalização para a base do que qualquer outra coisa, até agora que não se concretizaram. E a gente espera que não se concretize mesmo, porque uma coisa que enfim, os investidores, o mercado não gosta, é dessa imprevisibilidade. A gente tinha um assunto que já estava superado, e agora esse governo novo, sinaliza a revisão de um assunto que já estava superado. Isso é o pior dos mundos para quem estava preparado para colocar capital, para investir, enfim. Então, eu entendo que isso é uma sinalização mais para a base do que para qualquer coisa. Pego esse assunto como gancho para um próximo, porque recentemente trabalhadores da Sabesp, do metrô e da CPTM realizaram uma greve em São Paulo contra a privatização da Sabesp. Eles pedem que seja realizado um plebiscito para a aprovação desses projetos. Existe timing para o projeto de privatização da Sabesp correr até o final do ano que vem, que é o prazo informal, digamos assim, por causa das eleições? Existe timing e ambiente para essa privatização, Pedro? É o que deseja o governador Tarcísio, né? Ele vai apresentar na semana que vem essa proposta de privatização na Assembleia Legislativa e ele quer correr com isso até o final do ano, porque justamente no ano que vem a gente já tem eleições municipais. E saneamento é uma questão muito municipalista, né? É uma briga muito, muito dos prefeitos. Então, assim, a discussão avançando, a discussão atravancada na Assembleia Legislativa, no governo de São Paulo, só é bom para quem é contra a privatização, a própria privatização, porque com a proximidade das eleições isso é uma dificuldade. A gente vai pensar, é possível aprovar essa privatização até o fim do ano? É muito difícil. A gente já está em outubro, já vamos para metade do mês de outubro, a Lesp precisa aprovar o orçamento, tem feriados, o fim do ano já está quase aí. Então é muito difícil que esse desejo do governador Tarcísio se realize. Então é uma discussão que ainda vai dar pano para manga e a gente vai ver novos desdobramentos. Não acho que a privatização da Sabesp já é fato consumado. Eu acho que ainda tem uma boa briga aí no governo de São Paulo. Outro assunto que certamente terá pano para manga até o final do ano, que a gente vai discutir bastante aqui no Veja Mercado,
é certamente a reforma tributária. Esse assunto deve esquentar nas próximas semanas no Congresso. Quero entender, na sua avaliação, nas conversas com as fontes, com deputados, senadores, qual deve ser o principal norte das discussões no Senado e quais podem ser as principais mudanças em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A gente tem uma discussão muito forte quanto à alíquota, né? Qual que vai ser a alíquota desse imposto único, que ela precisa ser esclarecida. O governo fala que dá uma estimativa, um intervalo de quanto até quanto, mas isso tudo depende também de quantas vão ser as exceções que o Senado vai aprovar, né? E então essa discussão ainda também vai esquentar e está muito incerta, mesmo no setor de serviços, que é o maior cabo, né? A maior voz nessas excepcionalidades, não tem muita clareza de quais serão elas e quais serão os setores. O relator, ele tinha prometido apresentar o relatório da reforma tributária agora no dia 4, na semana passada, no dia 4 de outubro, e ele já mudou isso para o dia, ele está prometendo para a semana que vem, para o dia 20. Então, também é uma sinalização que as brigas ainda estão bem duras lá dentro, para você definir quais vão ser essas excepcionalidades, e só então para a gente definir qual vai ser a alíquota desse imposto único. Daqui até o fim do ano essa situação deve ser endereçada, precisa ser endereçada, mas a gente precisa ter mais clareza assim, de quais vão ser essas duas questões principais. No Congresso ainda temos em tramitação, vamos usar, são algumas as pautas, o PL dos fundos exclusivos, reforma tributária, orçamento e possivelmente uma reforma administrativa. Pedro, existe governabilidade para passar todas essas pautas no Congresso até o final do ano? Eu acho que é menos uma questão de governabilidade em si, porque o Congresso me parece com boa vontade para algumas dessas pautas, como a própria reforma tributária, a reforma administrativa. Me parece mais uma questão de tempo, né? A gente já está, como eu falei, na questão da Sabesp, aqui se aplica da mesma forma. São discussões muito profundas, talvez até mais profundas que a própria privatização da Sabesp, e a gente tem, daqui até o fim do ano, 2 meses, assim, um tempo hábil muito curto. Então, o governo espera aprovar a reforma tributária daqui até o fim do ano, adiantou algumas coisas, algumas pautas, o próprio arcabouço foi adiantado em votação no Congresso, mas é muito difícil que todas essas pautas passem daqui até dezembro, por exemplo. Por outro lado, o presidente Arthur Lira, ele é conhecido por colocar essas questões sensíveis em votação mesmo e passa por cima e as coisas se aprovam ou não, mas a questão de tempo é uma questão muito delicada mesmo. Certo. Para fechar nosso programa, política fiscal, a meta do governo de zerar o déficit ano que vem é vista com muita descrença, muito ceticismo no mercado. Um eventual não cumprimento desse objetivo pode ser considerado uma derrota do governo e do Ministério do Planejamento e da Fazenda como um todo? Então, Diego, a questão do déficit também é muito sensível. O governo fez uma meta de primário muito agressiva e o governo propriamente, o ministro Haddad, admite que foi mesmo muito agressiva. Conversando com fontes no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, nos parece que há um descompasso. No Ministério do Planejamento, há a certeza que se as receitas não estiverem crescendo como o governo imagina, o resultado primário será revisto até o início do ano que vem. Então, até janeiro é o prazo limite para que o governo realize todas as promessas de novas receitas que fez ao longo do ano. E essas promessas também são muito agressivas. São muito agressivas porque precisam ser para que atinja-se essa meta de primário. No Ministério da Fazenda, por outro lado, auxiliares do ministro Haddad preferem ver essa situação de uma ótica um pouco mais otimista, eu diria. Eles admitem, sim, que essa meta de primário é muito agressiva,
mas que só o esforço, só essa sinalização que o governo está dando de zerar o déficit ao fim de 2024 já é suficiente para dar uma boa sinalização para o mercado. Seria, então, mais vale o movimento do que o resultado final, mais ou menos por aí. Então, é uma questão que o governo vai ter que endereçar no início do ano que vem. O mercado não acredita que o déficit vai ser zerado mesmo, nunca comprou esse discurso do governo desde o início do ano, porque viu a dificuldade, o tamanho da dificuldade, mas o governo vai ter que saber comunicar. Sempre que o governo revê meta de primário, é delicado. Então, vai precisar de um trabalho de comunicação e vai ter que saber a dose. A dose também não pode ser muito, não pode chutar muito balde, por assim dizer, ou algo nesse sentido. Então tem que ser uma revisão pequena para que não desancore demais as expectativas. E desancorar as expectativas é inflação, é dólar alto, enfim, tudo o que nós não queremos. Então esse trabalho de comunicação vai ter que ser feito até o início do ano que vem, se as receitas não estiverem crescendo, como as receitas não estão dando essas sinalizações. Então, se as coisas seguirem como estão seguindo até agora, o governo irá rever a meta e vai ter que saber comunicar isso ao mercado, né? Conversando também com algumas fontes, o que eu ouvi é que, ainda que eles revisem a meta de déficit para o fim de 2024 em 0,25 ou meio por cento do PIB, isso ainda assim seria melhor do que o que o mercado está esperando hoje, que é algo em torno de 0,8% por aí, de déficit ao fim do ano que vem. Então, o que eu ouvi olha, mesmo a gente revendo, a gente ainda estaria com um resultado melhor do que o que o mercado está prevendo, e isso também seria positivo. Me parece um otimismo, uma ingenuidade exagerada, mas é assim que o governo tem visto essa situação. Tá certo, Pedro. Quero agradecer sua participação aqui no Veja Mercado mais uma vez. Foi um grande prazer e as nossas portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Obrigado, Diego. O prazer é sempre meu. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, ao que será assunto ao longo da próxima semana. A reforma tributária deve esquentar no Congresso, no Senado Federal. As discussões devem ser retomadas. Além disso, também na próxima semana serão publicados pelo IBGE os números de venda do varejo no Brasil referentes ao mês de agosto e também o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB do mês de setembro. Quero agradecer sua participação, quero agradecer sua audiência aqui no Veja Mercado. É sempre um grande prazer tê-lo e tê-la aqui comigo. O Veja Mercado é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Segunda-feira eu estou de volta e a gente se encontra aqui. Um bom descanso e até lá.